Fala rapaziada, o camarada aí perguntou se em Blumenau eu vou continuar na mesma função administrativa que eu exercia aqui em Manaus. Então eu já respondi ele perguntou isso duas vezes em outros vídeos, eu respondi nos comentários, mas eu não sei se ele viu. Aí aproveitando para responder ele em formato de vídeo, já vou fazer um vídeo que eu acredito que esse assunto ele é bem interessante, que quais funções, afinal de contas, um sargento do exército pode exercer, beleza? E daí já trazendo para minha realidade pessoal e já respondendo a pergunta também. Vamos lá. Em primeiro lugar, eu não sei para qual função eu vou ainda. Eu já perguntei lá, já perguntei para alguns contatos que eu tenho lá. O pessoal não sabe ainda. Eles acabam definindo um pouco, principalmente o que eu vi acontecendo aqui em Manaus, dá-se uma prioridade para atividades que são muito necessárias, para que essas atividades não parem. O pessoal, teve gente lá com certeza que foi transferido, então esse pessoal que ficou, que já está lá, quem sobrou, né, quem foi transferido já saiu do batalhão e nesse momento é um momento de baixo efetivo. Então eles pegam esse pessoal e colocam nessas funções mais chaves. Qual que é o problema disso? O problema é que quem tá chegando não costuma ir para essas funções de extrema importância, onde só tem um cara para fazer uma parada que não pode parar. Por exemplo, ou dois caras. E daí eu não sei te dizer para qual função eu vou. A questão é que eles não definiram ainda qual função eu vou, ou se definiram não quiseram falar, mas tudo bem, faz parte da organização do quartel, até para deixar o negócio mais flexível. Vai que, pô, vou dizer para ele que ele vai ser pregoeiro, mas chega lá não vai ser mais, então, pô, não foi definido ainda. Então, com certeza meu nome já está sendo ventilado em vários lugares, que eu imagino que seja o que acontece, mas não sei te dizer. E diante disso, quais são as funções em que eu posso ir? Vamos lá, o cara que, em primeiro lugar, a principal função em que você pode ir, que o terceiro sargento pode ir, é para uma função própria da especialidade dele. Então, no meu caso, eu sou um sargento de infantaria. Nesse caso, eu me tornaria um comandante de GC. Em primeiro lugar, um comandante de GC. Nada mais é do que alguém que vai ficar comandando ali 8 caras, um GC na infantaria normal. Na infantaria de selva são 9 caras, com o sargento 10. Então, o GC normal são 9 caras, sem o sargento, né, são 8. Então, 2 cabos e 3 soldados para cada cabo. Beleza? Então seria um comandante GC. E o que esse comandante GC faz? Cara, qualquer atividade de infantaria que requer a aplicação daquele GC. Muitas das vezes, um adestramento, onde você vai fazer uma ofensiva, uma defensiva, o comandante do pelotão, que é um tenente, vai coordenar ali os GCs, e dentro do GC, quem coordena o GC é o sargento, e a esquadra, quem coordena aqueles 3 soldados é o cabo. Beleza? Então assim que funciona. Dentro disso, nisso aí tem várias missões, cara, desde o dia a dia mais rolha do mundo, pô, a gente não terceiriza faxina, um exemplo, e o batalhão tá sempre muito bem limpo. Então sim, às vezes pode acontecer de ter que, pô, não, hoje o GC tal vai fazer faxina em tal local, vai acontecer e eu vou estar lá coordenando as duas esquadras, e as esquadras vão coordenar seus soldados dentro da faxina, e é isso aí. Até missões mais complexas, como, enfim, pode ir para um adestramento, para uma OFF, para uma missão real na faixa de fronteira, tipo Operação Ágata, enfim. Então, o GC ele existe ali para ser aplicado naquilo que aparecer, cara, dentro do planejamento estratégico, desde o Comando Militar do Sul, da brigada, aí vem para o nível batalhão, no nível batalhão passa para as companhias, das companhias para os pelotões, dos pelotões para o GC e assim vai, beleza? Então eu estou falando da minha realidade. Como infante, eu vou trabalhar. A principal função que eu posso ir é trabalhar como infante. Segundo, como instrutor, e não necessariamente como instrutor do CFGS ou do NPOR, porque esses aí já são instrutores nomeados. Eu quero dizer instrutor, aquele instrutor de efetivo variável. Então há uma grande possibilidade de eu fazer parte da equipe de instrução de recrutas do CFC, do CFST, que a minha formação também é uma finalidade do infante, do infante não, mas de qualquer arma, mas, por exemplo, você fazer um CFC de infantaria, quem vai dar instrução para o CFC de infantaria? Oficiais e sargentos de infantaria. Quem vai dar instrução para o curso de formação de sargento temporário de infantaria? O oficial e sargento de infantaria. Fora isso,
O que mais eu poderia... O que você pode ir? Daí você pode ir para a ala administrativa. Então, antes de eu ir para a ala administrativa, ainda dentro da companhia, posso pegar ainda a função de furriel, que é o pessoal responsável por arranchamento do pessoal, por distribuição de munição. Numa operação, seria o camarada que ficaria ali com a ponto .50, estaria ali com os armeiros, né, com a ponto .50. Então ele faz parte da seção de comando de uma companhia. E isso fica ali junto com, entre aspas, junto com o sargenteante, com o subtenente, até mesmo com o capitão, que é a grande seção de comando. E geralmente tudo relacionado a pagamento dos militares dentro da companhia é com o furriel. Para vocês terem uma noção, antigamente, quando se recebia em espécie, era o furriel quem pagava. Então essa função ali um pouco mais chata, que a parte administrativa eu gosto, mas eu sei que a grande maioria não vai gostar desse tipo de função. Pode inclusive virar sargenteante, o que já é bem mais difícil, que geralmente costuma ser uma função de sargento mais antigo, geralmente segundo sargento. Porém, o exército ele vem diminuindo muito seu efetivo. Diminuindo o efetivo, acaba que as funções que eram de caras muito antigos vão se tornando de caras um pouco mais modernos, porque esses caras muito antigos também têm que ser utilizados em outras funções, e assim vai porque o efetivo está diminuindo, certo? Então, existe essa possibilidade de ser sargenteante. Quem é o sargenteante? É o cara que vai cuidar que vai escalar o pessoal dentro é o controle de efetivo, de pessoal dentro da companhia. Então, quem vai escalar para o serviço interno da companhia é o sargenteante. Então, o sargenteante ele vai lá no brigada, eu preciso que a primeira companhia ceda 30 militares para a guarda amanhã. Beleza, quem vai escolher quem são os 30... Vamos dizer que eu sou sargenteante da primeira companhia, ok? Eu tenho que escalar 30 militares, 30 soldados para a guarda. Desses 30 militares, soldados, quem vai escolher quais são os 30 militares? O sargenteante, com base num controle de folga que ele tem, e assim vai. Então, claro, tem muito mais coisas para fazer, tem muito mais funções, e essas funções têm muito mais coisas, mas, resumidamente, é isso. Então, depois disso, cara, você pode ir para a função administrativa da OM, da Organização Militar, que a gente chama de OM, né? E daí, que era o que eu já exercia. Nos últimos 3 anos, eu exerci como auxiliar da seção de aquisição, licitações e contratos. Fiquei 1 ano como no empenho e ali acompanhando os pregões e tudo mais. E depois eu fiquei realmente sendo pregoeiro 2 anos seguidos ali. E foi onde eu, desci na ravina para aprender de verdade. Eu aprendi muita coisa, cara. Eu sei que eu domino bem o assunto de licitação. Agora, além disso, pode acontecer de eu parar na seção de fiscalização de produtos controlados. O Exército ele controla os produtos de arma de fogo, venda de arma de fogo. Quem faz a fiscalização, quem cede a permissão, tudo faz parte do Exército. Com base na legislação, óbvio, não é o Exército, eu quero te dar para você e não quero dar para você, isso não existe. O princípio da legalidade, só faz aquilo ou deixa de fazer, afinal, só faz, não é ou deixa de fazer não, só faz aquilo que está em lei. Então, com base na lei, vai lá, vai fiscalizar, com base naqueles requisitos ali, o cara vai perder o CR, vai perder a permissão de vender arma de fogo, vender pólvora, e não só arma de fogo, tá? Arma de fogo é um exemplo, pólvora é um exemplo, munição é um exemplo, mas também tem vários produtos químicos que são controlados e que uma grande empresa, por exemplo, uma indústria de leite, de fabricação de leite, de queijo, a gente precisa ter uma permissãozinha para poder comercializar um determinado item que existe, produto químico, que precisa para a produção ali, eu não sei se é de leite, se é de queijo, enfim, é para a produção de alguma coisa ali de laticínio. Nós, inclusive, fomos para Porto Velho, eu participei de uma das missões da SFPC, e a gente teve na fábrica da Italac. Gigantesco, assim, sensacional, com experiência única. Mas a questão é que posso ir para uma função dessa também, tendo em vista até que eu já participei de operações da SFPC. Porém, é um pouco mais difícil porque o pessoal acaba querendo ir quando se quer ir, dar-se prioridade aos mais antigos, né? E como terceiro sargento é um pouco difícil, mas nada impossível, é uma possibilidade. Existem várias outras funções, tesouraria, posso ir para um S1, S2, S3, S4, que daí já é um nível batalhão, já não é mais nível companhia, visto o sargenteante, que eu falei que era controle de pessoal, só que ali é nível de uma companhia, ou seja, 100 e poucos homens, 200 homens no máximo. Nível batalhão, aí já tá lá os auxiliares do S1, da primeira seção. E daí pode acontecer de eu ir para lá.
pode acontecer de tanto para S2, para S3, para S4, enfim. Então existem diversas funções dentro da OEM, tanto para ela viver, para ela subsistir e para ela operar também, para ela fazer as finalidades pelo qual ela existe. E em Blumenau existe ainda o CFGS e o NPOR, que é o curso de formação e graduação de sargentos e o núcleo de preparação de oficiais da reserva. Gabriel, mas você disse que não vai para lá. Como é que você tem certeza? Porque eu não fui nomeado. Quando o CFGS e o NPOR, você realmente é instrutor no papel mesmo, ou seja, você está fazendo parte da educação do Exército. Então você está ganhando ponto para ser instrutor daquilo ali. Você não ganha ponto para ser instrutor do CFST, mas instrutor do CFGS, instrutor da ESA, instrutor do NPOR, instrutor da AMAN. E se você é militar e está me ouvindo, eu sei que existe a diferença entre instrutor e monitor, mas é que aqui eu estou falando a princípio para leigos, porque o oficial é instrutor, o praça é monitor, mas hoje em dia não tem diferença nenhuma, porque o que eu mais vi acontecer é praça dando instrução, enfim, é normal, só que o nome é monitor. E daí, para você ser instrutor ali, você tem que ser nomeado para você poder pontuar também. Então, eu sei que, como eu acabei de chegar, não tem como eu ser nomeado para ser instrutor do CFGS e nem do NPOR. Talvez com o tempo, lá na frente, se eu não sair do Exército, se eu ficar em Blumenau, ainda mais se eu querer manter em Blumenau, porque a princípio deve ser a ideia, a não ser que seja para se mudar para Florianópolis, que é a minha cidade de fato. Que não é bem minha cidade de fato, mas eu faço parte da grande Florianópolis, então estou mais próximo dos meus pais ainda. E aí talvez eu pegue ainda instrutor em Blumenau para poder ganhar, não para ganhar ponto, mas para manter mais tempo na OEM sem ser chutado de lá, beleza? Isso hoje, né? Tem muita água para correr, muita coisa para acontecer ainda na vida, então lá na frente a gente descobre quais serão os planos de verdade. Mas a longo prazo hoje é isso aí. Espero ter respondido, ter tirado algumas dúvidas sobre se você tem alguma dúvida sobre quais são as funções que um sargento do Exército tem numa OEM, pode ter. Saibam que quanto mais moderno você é, maior probabilidade de você ser aquelas primeiras funções que eu falei, que é comandante de GC, instrutor de efetivo variável, maior possibilidade de todas, inclusive se você é de sei lá, do que for, só vai mudar o nome do grupo, de cavalaria. Em vez de ser um comandante de GC, você vai ser um comandante de uma fração da cavalaria, um comandante da fração das comunicações, enfim. E é isso. Rapaziada, espero ter ajudado. Qualquer coisa, me manda mensagem aqui. Estou respondendo os comentários conforme eu consigo. E assim que dá, eu faço um vídeo em cima de algum comentário de vocês, beleza? Espero ter respondido. Curte, compartilha e se inscreve no canal, que isso ajuda bastante aqui o canal pra gente se manter falando principalmente sobre a vida militar, que é o que vocês mais gostam aqui mesmo, beleza? Um grande abraço, até mais.